Notícias, eleições 2024. Meus amigos, vocês viram que as candidaturas com identidade religiosa cresceram 225% em 24 anos, ou seja, tá valendo a pena aí gerar uma identidade religiosa na captação de votos? Há alguma dúvida disso? Não, dúvida nenhuma, cada vez mais. O eleitorado, nós estávamos aqui falando de narrativas, né, de mundo da fantasia. Eu só discordo de uma coisa do que o Edilson comentou aqui. O certo é o errado agora? Não. É o errado que é o certo. É só o contrário que está acontecendo, amigo. Porque não tem o certo para a gente dizer que está errado. Os dois lados estavam errados. Tanto a campanha de desinformação que um governo fazia quanto a vacina, quanto o proselitismo que o outro faz sem a efetividade. Nesse caso do crescimento, da identificação religiosa dos candidatos, eu acho que vai no sentido do que está acontecendo com a política brasileira. Nós estamos deixando de discutir fatos, ideias, e estamos assumindo apenas narrativas puras. Você não precisa argumentar sobre uma questão. Você precisa demonstrar que aquela questão pertence a um determinado ponto de vista, que aquela questão é ideologicamente adequada a esse ou aquele grupo. As pessoas não pensam mais na realidade do fato. Nós vamos discutindo aqui, eu acompanhando o debate, não quero, é até injusto, porque os ouvintes não estão aqui na bancada para poder falar para todos a argumentação deles, e eu estou aqui, mas me desculpem um pouco esse abuso de poder, mas eu vejo muitas conversas que nós tentamos introduzir um debate, e o que surge como contra-argumentação é sempre uma perspectiva ideológica. Time de torcida, torcida de time. O cara é bolsonarista, aí Rebola é lulista. Pô, Rebola agora entendeu que o PT tá errado. A gente procura, cada um com seu ponto de vista, entrar no fato. Mas isso não atrai tanto voto, meu amigo. Então, olha, nós vemos cada vez mais o que nós temos hoje. Candidatos de determinadas causas. Você é da causa religiosa, eu sou conservador, eu sou da causa animal, eu defendo a causa LGBT, e esses nichos vão se formando e às vezes não tem efetividade nem para o público, porque o que espera de fato o eleitor evangélico, por exemplo? Ele vota às vezes no candidato evangélico. Eu sou completamente contra a utilização sargento não sei quem, general não sei das quantas, pastor não sei de quem. A identidade do candidato é o nome e o número. Você acoplar mas às vezes é um cara com um cara conhecido, né? Acoplar qualquer coisa a esse nome traz uma série de valores e de questões que elas precisam ser discutidas no debate, pronto, não é no nome. Mas aí eu acho que a população tem que ter maturidade. Deixa eu só terminar aqui da minha análise, porque eu me posiciono dessa forma. Você acaba tendo um espaço de debate diferente dos outros. Por exemplo, eu fui entrevistar já uma pessoa, um político aqui do Rio Grande do Norte, e eu fui chamar ele pelo nome. Ele mandou uma notificação para a emissora que eu trabalhava, porque ele gostaria de ser chamado com a patente dele. Sendo que o nome dele era aquele, não tinha nenhum crime eleitoral, nem nada em relação a isso. Então, a partir do momento em que se faz esse uso e essa apropriação de uma maneira que é até, de certa forma, na minha concepção, violenta em algumas situações, eu considero de que a representação do candidato é seu número e seu nome. Aí, se ele vai explicar os valores que ele defende como pastor evangélico, os valores que ele defende como militar, já pensou... Não faz nem parte, não vou nem me usar como um exemplo, vou colocar lá jornalista Ângelo Giroto, apresentador, empresário fulano de tal. Qual a necessidade de fazer isso no processo de urna eletrônica? Às vezes é a forma como o candidato é conhecido, sei lá, pelo apelido. Eu acho que isso vai na mesma coisa do apelido. Agora, se hoje o cara tá usando isso para criar um rótulo para ele, eu não acho que tem que proibir. Eu acho que, como eu tava dizendo, a população tem que ter consciência de que vai votar no cara pelo a proposta dele. Primeiro, uma coisa que eu acho interessante no Brasil, a gente não sabe qual é a função do cara, do político. O que é que ele vai ter que fazer? Aí, rapaz, a função dele é o quê? Fiscalizar o prefeito. Tá, mas eu vou votar nele porque ele é bonito, porque ele é amigo do meu vizinho, porque ele é meu primo, porque ele é feio, porque ele é azul, porque ele é preto, porque ele é branco. Vota em tudo do cara, mas não vota procurando saber o que é que ele vai agregar para a sociedade. Aí o cara levanta uma bandeira que ela é individualista. Com individualista que eu digo assim, porque o cara vai votar na pessoa, não pensando na sociedade, mas vai pensar, por exemplo, uma bandeira que ele defende e que ele acha que tem que todo mundo defender também. Aí ele acaba elegendo um cara com uma bandeira daquela. Então, muito mais sério, eu acho que tá colocando
preocupado com o nome do cara que vai botar, a gente tem outros parâmetros para tipo, abordar. Padre Kelmon, é padre ou não é padre? Aí ele utilizou desse nome para tentar convencer as pessoas. Mas eu não posso proibir o cara de ter usar o nome que ele quer, Jorge. Mas não é o nome que ele quer, é o nome que ele tem. Não acho que ela tenha falado da questão de proibição, mas que realmente mostra. A pessoa não tem nenhuma proposta, já está apelando para Eu concordo com o Cristiano, eu acho que não tem absolutamente problema nenhum a pessoa usar sua identidade religiosa, ou usar sua patente militar, ou usar mesmo a sua atuação profissional, porque, principalmente no parlamento, a essência da eleição é a representação de camadas da sociedade, que seja diversificada, que seja plural. Então não vejo problema nenhum de você ter um representante da igreja, ter um representante professor, um representante que seja sindicalista, outro que seja, jornalista, não vejo problema nenhum nisso. O problema que eu vejo é a atuação política dessas pessoas se limitar a isso. Esse é que é o problema. Agora é um julgamento político que o eleitor deve fazer. E a outra coisa é, pessoas que colocam a sua fé, que colocam os seus dogmas sobrepondo a Constituição e as leis. Aí não. Aí é que eu acho que está o grande problema. Mas com relação à identificação, não vejo problema nenhum. Acho até bom que seja. Mandar um abraço para o Luiz Weines de Oliveira. Filinto, você não lê meus comentários. Assisto 12 e o Repórter 98 mora em Minas Gerais. Desculpe, amigo, estou lendo agora e ele colocou, inclusive, para encerrar essa pauta aqui, pastores defendem a família e os valores cristãos. É a leitura do Luiz Weines com relação a candidatos nesse segmento aí, frente aos pleitos. Tomara que sim. Eu li um comentário, só para encerrar, Felipe tá querendo rodar a pauta falando disso, assim, porque você não verá determinadas denominações com uma bancada nesse sentido, exatamente pelo que Rebolo colocou da representação dessa pluralidade e do respeito, assim como os pastores, mas você não vai ver, por exemplo, padres sendo candidatos, a igreja não permite que isso seja feito. E o prefeito Alisson, em Mossoró, impugna a candidatura de Laurence, que acusa prefeito de desespero. E lembrando que o fato gerador disso aqui já era do conhecimento desde a eleição anterior, né? Sim. E isso veio à tona agora, ou seja, enquanto aliados eram, esse assunto ficou adormecido em berço esplêndido. Agora, adversários que são, o assunto veio à tona com efeito retroativo. Pois é, o prefeito de Mossoró, candidato à reeleição, Alisson Bezerra, impugnou a candidatura de Laurence Amorim, do PSDB, e agora a Justiça Eleitoral vai dar o veredito. A argumentação de Alisson é que o Laurence, ele tem condenações no Tribunal de Contas da União por irregularidades cometidas enquanto era prefeito de Almino Afonso, cidade lá no oeste de Potiguar. Há uma divergência de entendimento sobre se essa condenação, que é real, que existe, se ela é motivo de inelegibilidade, porque não se trata de prestação de contas em si. A prestação de contas quem faz é a Câmara, né, municipal, avaliando a gestão dos candidatos, dos políticos, dos gestores. Mas, enfim, a Justiça Eleitoral agora vai dar a palavra final sobre esse assunto. E confira as agendas dos candidatos à Prefeitura de Natal nesta quarta-feira. O que fez o candidato Carlos Eduardo Jorge Nery? Pela manhã, o candidato participou da gravação com o Democracia Cristã em Candelária. Às 18 horas vai ter uma caminhada com o candidato Flauber Soares do PP. Às 19 horas, reunião no Pajuçara com a Adriele e reunião na residência de Cláudia, deve ser liderança, às 8h30 da noite. O candidato Heró, Tiago Rebolo. Heró Bezerra, do PRTB, pela manhã ele fez uma visita a apoiadores no bairro dos Guarapes, na Zona Oeste. Agora à tarde visitou alguns amigos e apoiadores lá no bairro Planalto. E agora, no período da noite, ele tinha na agenda, a partir das 18 horas, uma reunião com apoiadores em Felipe Camarão, também na Zona Oeste, e às 9 horas tem uma reunião fechada com seus assessores. Nando Poeta. No período da manhã, gravou vídeos e mensagens para a campanha com apoiadores e à tarde recebeu apoiadores na sede do PSTU. Está prevista, a partir das 19 horas, uma reunião com a equipe política. Candidato Paulinho Freire. O candidato do União Brasil, a agenda dele hoje é só à noite. A partir das 8 horas ele tem uma reunião com moradores em Cidade Nova e às 9 da noite com moradores dos Guarapes. E a candidata Natália Bonavide, Georgia. O único compromisso da agenda da candidata foi a gravação do programa de TV nesta quarta-feira. E o candidato do Avante, Rafael Mota. Pela manhã, Rafael Mota deu entrevista a uma emissora de rádio, depois participou de uma reunião com apoiadores e teve uma reunião interna com a sua equipe de marketing. Depois, Rafael Mota foi participar do evento Inovar RN, lá no Teatro Riachuelo, que é um evento promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Estado, através
do Senac. Mandar um abraço pro amigo Flávio Show, sintonizado aqui no Melhor do Brasil. Ele já fez até um post, matou a cobra e mostrou o pau, viu, Javanelli? Aqui, ó. Olha aqui o post aqui, todo na íntegra aqui do amigo Flávio Shows. Valeu, obrigado pela sintonia. Comissão de Constituição e Justiça do Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na ficha limpa. Pois é, pelo projeto que já passou na comissão, né, e vai continuar tramitando, os candidatos, os políticos, melhor dizendo, que receberem alguns tipos de condenações, eles vão ficar inelegíveis a partir do momento da condenação e não só depois do fim do mandato. Vou dar um exemplo aqui. O cara é deputado, por exemplo, e foi cassado no mandato. Pela lei atual, ele fica inelegível pelo tempo em que ele ainda teria de mandato e depois que termina, mais 8 anos. Pela nova regra, a inelegibilidade agora seria de 8 anos a partir da decisão de cassar o mandato dele. Então é uma forma de, na prática, reduzir o tempo da inelegibilidade. Eu citei aqui um dos casos previstos nesse projeto de lei, que é o caso de candidatos, né, de políticos, melhor dizendo, que são cassados no exercício do cargo. Atualmente, o prazo de inelegibilidade é de 8 anos a partir do final do cumprimento da pena também, nos casos de crimes contra a vida, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas. O grande ponto aqui, Felinto, Georgia, Cris, Giroto, ouvintes a 98, que se alega, que se argumenta, é evitar que o político, ele cumpra, digamos assim, 2 penas para o mesmo crime. Então, se o cara foi condenado, por exemplo, a 10 anos de prisão, hoje, na prática, ele fica 18 anos inelegível. A ideia é que ele fique 8 anos a partir da condenação. Se a condenação for maior, o tempo de pena for maior do que o da inelegibilidade, ele fica só esse período inelegível. Se o tempo da condenação for menor do que a inelegibilidade, ele fica no máximo 8 anos inelegível. Essa é a ideia, a essência desse projeto de lei que está sendo discutido aí no Senado. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu concordo. Privilégios. Não, eu acho que eles estão certos nesse caso. Não acredito Eu que vou dizer concordo. isso e vou levar pedrada, mas faz sentido. Eu também ia dar essa opinião Vale a popular. partir da data da... O cara ser condenado 2 vezes, praticamente, por um crime só, né, eu acho um pouco razoável. Eu acho que o cara não devia nem se eleger mais, sinceramente. Eu acho que... Inelegibilidade perpétua, né? Mas por que não? O cara... Aí tem que mudar a Constituição para isso acontecer, né? Não, mas você pode... Você não vai dar inelegibilidade perpétua, mas você bota um prazo aí que ele tenha que mudar de vida para poder voltar à política. Porque o cara, por exemplo, o cara foi condenado a 10 anos, aí ele vai ficar 18 anos inelegível. Não, eu entendo, mas é porque eu parto do princípio seguinte: eu acho que o político recebe uma responsabilidade acima do padrão, tem privilégios acima do padrão, tem uma segurança acima do padrão, várias coisas que ele tem inerente ao cargo que, no mínimo, ele devia ser honesto a ponto de não precisar passar por um processo desse. Se ele deu uma bobeira e recebeu, amigo, desculpe, você perdeu sua chance, agora a gente vai dar outra pessoa. Eu acho que é por isso, acho que falta a gente ter a sensação tão grande de impunidade no país. E é preciso também complementar uma coisa. Olhe como causa estranheza. Determinados políticos com condenações ou surfando em brechas da nossa aliada e amiga justiça, em muitos aspectos que geram a benevolência nesse sentido, a gente causa estranheza. Bicho, fulano foi solto, fulano tá circulando, fulano tá assessorando, fulano é candidato. Acabou que fulano voltou. Pois é. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... eu entendo o olhar de Giroto e de Rebolo na causa, mas eu, sinceramente, eu fico aí com o Cristiano no seguinte: quanto maior o sarrafo da pena, maior é a responsabilidade e a dúvida de entrar ou não entrar no que eu não estou dizendo que o cara tem que ficar preso, não, tá? Não estou dizendo nessa... A parte eu ia falar que a questão é outra. A inelegibilidade, vamos lembrar que a inelegibilidade, o cara, ele começa a ficar inelegível com a condenação em segunda instância. Sim. E se o cara for absolvido depois? Na frente, por exemplo? Ele já esteve inelegível a partir da segunda instância. Posso me tornar ainda mais impopular? Que hoje eu acordei com o pé esquerdo mesmo. Mas impopular entre quem? Hoje eu nem sei, acho que essa acho que essa ninguém vai defender. Mergulho de Porque, cabeça. amigo, o cara é condenado por corrupção, aí passa o período de inelegibilidade, ele se lança e se elege de novo e o povo vota. Aí o desgosto, assim, você diz, talvez esse ladrão saiba o que tá fazendo, tá entendendo? É um desgosto. Mandar um abraço aqui pro Henrique Meirelles, o Haroldo Pinto, Haroldo Plínio, desculpe, Haroldo com A, sem H. Henrique Meirelles? O Henrique Meirelles é um mineiro, chama o Meirelles, é que ele gosta até de uma arenga danada aqui, é gente fina. O Carlos Santos, o Botafoguense, está por cima da carne seca, o Laisomar Vanderlei, o Miguel Silva. Hoje Botafogo e Palmeiras, hein? Botafogo, jogão, viu? O segundo jogo da volta aí da Libertadores, Libertadores, né? Vai ser também. Libertadores ou Copa do Brasil? O palmeirense sem futuro. Libertadores. Mandar um abraço pro Freitas, o Miguel Silva, manda o meu alô e já deu joinha.
Joinha, Filinto. Muito obrigado. Vamos em frente. Eu estava pesquisando aqui se inelegibilidade prescreve. Ainda tem mais, porque é tanta firula jurídica que o que a gente mais vê é isso, é uma condenação e aí na outra eleição esses candidatos já estão ali isso, sem né? que o eleitor possa entender e como o Giroto mesmo disse, muitos ainda voltam e votam e elegem essas Tem pessoas até quem tenha condenadas. dito, eu roubei, tô devolvendo. Aí depois a justiça disse, não, mas pega o dinheiro que ele roubou, devolve pra ele, Tá porque acontecendo legalmente agora, não exatamente. foi. Deveria ser constrangedor. O cara, por exemplo, vai registrar a candidatura, vai lá, Os coloca caras todas não as certidões com as têm- condenações, os caras os não depósitos têm das vergonha não, multas pô. e é candidato. Vamos lá, Adjunto Dias vai se afastar da Assembleia Legislativa e vereador de Mossoró assumirá mandato de deputado estadual aqui no Rio Grande do Norte. É outra polêmica essa aí, e viu? aí quem entra? O deputado estadual Adjunto Dias vai ser licenciado do mandato, segundo a nossa equipe de reportagem apurou, esse afastamento deve começar no dia 1º de setembro e ele só deve voltar para a Assembleia em 2025, no ano que vem. Como o afastamento de adjunto vai ser maior do que 4 meses, né? A Assembleia vai convocar o suplente do MDB, que é o vereador de Mossoró, Isaac da Casca. Ele teve só 8 mil votos em 2022, mas por ser o primeiro suplente do MDB, deve assumir esse mandato de deputado estadual. E aí vem a pergunta, ele é vereador, aí ele vai ser vereador, vai ser licenciado o mandato, assume o mandato de deputado estadual e aí depois volta para mandato de vereador, não é algo tão comum de se acontecer. E vamos lembrar que teve uma discussão dessa aqui em Natal, no início do ano, quando a vereadora Nina chegou a apresentar uma proposta de uma emenda à lei orgânica para permitir que um vereador pudesse se licenciar e assumir o mandato de deputado e poder voltar. Porque na prática o cara vai ter 2 mandatos, um dele vai estar afastado dele e o outro, né, ele vai estar em exercício. Eu conversei agora Acumula o salário aí, hoje né? à tarde. Não, aí é sem Ele é remuneração. candidato à reeleição, Não, Isaac? não é. Ele não é candidato Então à tá reeleição. resolvido. É a mãe dele a candidata. Eu conversei com ele, com o vereador, ele disse que não acredita que haverá nenhum tipo de empecilho. Ele, inclusive, juntou no pedido de afastamento dele na Câmara Municipal de Mossoró um parecer da Procuradoria da Casa que aponta que há decisões judiciais liberando para que casos como esse possam acontecer sem problema. Tá, mas por que Adjunto Dias vai se licenciar? Se dedicar à campanha. Agora eu vou dar uma dica excepcional do empreendimento top chamado Harmonia, que eu inclusive visitei e conheci. Escute só. Tem novidade chegando aí para você que sempre sonhou em morar próximo à natureza, com todo o lazer e ainda bem pertinho de tudo que você precisa. Conheça o Harmonia, o primeiro bairro privado, planejado e sustentável da cidade. Esse é o maior lançamento da história da Ecocil. Isso mesmo, viu? Eu estou falando de um empreendimento como nenhum outro aqui no Rio Grande do Norte. Planejado com um moderno centro de convivência com escola, restaurantes, supermercados e tudo isso cercado por uma imensidão de verde preservado. Olha que bacana. Que sonho, hein? Quer saber mais? Liga agora ou fale com um consultor da Ecocil no WhatsApp. Pega aí a caneta ou pega o celular e anota aí o WhatsApp. É o 3654-4000. Vou repetir, tá? 3654-4000. Harmonia, um lugar onde tudo faz sentido. Manfred, vamos encerrar aí o quadro Notícias e Eleições? Você